Chegamos à lição de número 14. Correu muito rápido o nosso trimestre, aprendemos muito, crescemos na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Estamos nos despedindo desse trimestre e, se Deus quiser, a gente volta para o tema da próxima semana, já com o novo trimestre, com uma nova lição, um novo tema no livro de Romanos. Pois bem, mas a lição 14, esse trimestre temos 14 lições, fala sobre anunciando a glória da cruz. Paulo encerra o seu livro abordando o tema da verdadeira religião. Ela não consiste num comportamento apenas exterior, mas na condição do coração. E ele então diz que quando o coração for submisso a Deus, a vida vai refletir mais e mais o caráter de Cristo, à medida que a pessoa crescer na fé. Esse coração deve ser subjugado por Cristo. Quando isso acontecer, as outras coisas virão na sequência, não é? Então, no capítulo 6, dos versos 11 a 18, Paulo faz algumas afirmações e faz algumas advertências. Eu queria dividir em dois blocos. Nós já temos essa prática aqui, você já está acostumado a isto. Tomei a lição como um todo, tomei o texto como um todo, e então tentei didaticamente colocar a nossa lição em duas grandes partes. Primeiro, advertências de Paulo, ou afirmações de Paulo primeiro. E, em segundo lugar, advertências de Paulo para a igreja. E isso, logicamente, para nós. Vamos trabalhar com as afirmações? Primeira afirmação de Paulo é Gálatas, melhor dizendo, 6:11, onde ele começa dizendo: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. O que ele está tentando dizer aqui? Essa é a primeira afirmação contundente dele. Isso indica a importância e a ênfase dada à mensagem que ele estava transmitindo. Parece que ele faz isso lá no início do livro também, não é? Ele diz: com grandes letras eu vos escrevi, não é? Ele está dizendo aqui que ele era um assunto de capital importância, não era uma brincadeira o que ele estava fazendo com aqueles irmãos, não é? Uma segunda afirmação de Paulo, ainda no capítulo 6, eu selecionei do verso 12, diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Esta afirmação de Paulo aqui nos remete para uma tendência que havia dentro da igreja da Galácia, que era desfrutar, alguns estavam tentando desfrutar do prestígio político dos judeus. Ou seja, eles queriam ser cristãos, mas eles queriam ainda fazer certas coisas para fazer uma média, digamos, com seus irmãos judeus mais influentes que apareciam por ali e que certamente tinham uma influência naquela igreja ou naquela região toda ali. Então, se você voltar à lição de segunda-feira, vai descobrir alguns subsídios a mais para esta parte aqui, não é? Então, ele diz assim que essas pessoas estão querendo mostrar boa aparência na carne, não é? A gente que vive de aparências, a gente que vive até dentro da igreja de aparência, seja aparência por causa da roupa, aparência por causa do carro, aparência por causa do dinheiro, às vezes até na própria execução da obra de Deus, alguns vivem de aparência, de slogans, de projetos, mas que nunca saem do papel, que não andam, que não abençoam, que não efetivam pessoas. Às vezes nós vivemos de aparência para agradar superiores ou inferiores, vivemos mostrando aquilo que nós, na verdade, não somos e não praticamos de alguma forma. Era essa a tendência que havia lá. Uma terceira afirmação de Paulo é a seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Fantástica essa afirmação. Ele está dizendo: meus irmãos, se você é circuncidado ou você não é circuncidado, não importa, mas você tem que ser uma nova criatura em Cristo. Não é você achar que pelo fato de um sinal exterior físico, que é a circuncisão, isso vai te garantir a salvação, a entrada na igreja, a entrada no céu. Não, não é assim. Nem a circuncisão, nem a circuncisão nada vale, mas o ser transformado, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele fala aqui da essencialidade do Evangelho, não é? Uma última afirmação de Paulo é aquela famosa do capítulo 6, verso 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que ele está dizendo aqui?
é que nós, como cristãos, temos marcas de fé, de amor, de conhecimento, marcas da graça de Deus, em contraste, aqui nesse caso, com as marcas da circuncisão. Os judeus e os gálatas estavam muito preocupados com uma marca física, que era a circuncisão. E ele diz, eu não estou preocupado com isso, porque ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas, não físicas, talvez até físicas, porque ele apanhou, porque ele foi chicoteado, porque ele foi preso, talvez tenha alguma coisa a ver com física, mas ele estava preocupado em dizer, eu trago no meu corpo as marcas da graça de Deus, não as marcas da circuncisão, as marcas de Cristo. Isso aqui é muito importante a gente entender. Então, terminamos o primeiro bloco. E o segundo bloco agora são advertências. Aqui são afirmações com mensagens teológicas e práticas para nós, mas na segunda sessão nós temos as advertências. Quais são elas? Primeira advertência do apóstolo Paulo, 6, verso 14. Gloriar-se apenas na cruz de Cristo e não na carne. Mas longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Os seus ouvintes estavam se gloriando porque eram circuncidados. Uma marca na carne. E ele disse, não, eu não estou preocupado com isto, mas eu tenho que me gloriar, e você também tem que se gloriar na cruz de Cristo, porque ela é um instrumento de salvação. Segunda passagem, segunda advertência de Paulo, capítulo 6, verso 16. Onde ele estimula os crentes a andar segundo a regra de Deus e pela fé. Não é? Ele diz que todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus, que é a própria igreja. Aliás, a palavra regra aqui é a mesma palavra grega para cânon. O que é o cânon? Os livros da Bíblia, eles passaram por uma verificação até se tornarem os 66 livros que formam o cânon da Bíblia. Ou seja, eles obedeceram a regras para estarem ali. E o Espírito Santo e os homens de Deus do passado orientaram estas regras. E ele está dizendo aqui que nós vamos andar segundo a regra de Deus, ou segundo as regras de Deus. Não é? Então, aqui nós terminamos a lição desse trimestre de forma bastante prática, com afirmações de Paulo e advertências de Paulo. E aí eu terminaria de uma forma muito simples, pedindo que cada aluno meu falasse aí 30 segundos, talvez, falando sobre o que ele aprendeu nesse trimestre. Não é? Eu sei que alguns vão repetir as respostas, mas alguns poderão nos surpreender e trazer coisas novas até do que aprenderam nesse trimestre. Faça esse exercício com seus alunos para a gente terminar a lição e terminar esse trimestre também. Para mim, particularmente, foi um privilégio estar com você. Aprendemos muito, crescemos muito pela graça de Deus e a gente se encontra na semana que vem já no novo trimestre, no novo tema, se Deus quiser. Um abraço e até lá.